Meu Deus. Ah, meu Deus. Murilo. Ah, já estava certo. Aí eu fui tirar o. Eu fui abrir o slide que eu tinha esquecido, minimizei e deu tudo errado. Ainda ia apertar aí, mas fiquei com medo. Graças a Deus, deu certo. Pessoal, bom dia. Marcos Vinícius, Vivian, né? Porque eu. Então, não tem chave. Depois eu vou procurar a chave. Vocês estão me ouvindo? Sim, bom dia. Tá, né? Porque agora eu mesmo estava no primeiro ano e aí não estavam me ouvindo, nem eu estava ouvindo os meninos, para confusão. Então tá, gente, eu quero dar adiantadinho aqui para a gente terminar essa parte aqui de morfologia, já entrar na parte de sintaxe, né? Porque daqui a pouco vocês começam a fazer vestibular. Vocês sabem mais alguém que foi? Eu vi como aquele menino, né? O Cauê, né? Que conseguiu ir para a UFES agora. Vocês sabem mais alguém que foi? Que conseguiu agora no meio do ano? Eu não sei, não. Sabe, não? Também só vi o Cauê, vi a Maria Luísa, mas a Maria Luísa já tinha passado, né? Só veio para a UFES, mas ela já tinha passado. Mas aí acho que é só o Cauê mesmo. Então tá, gente, vamos lá para a gente ver se até outubro, final de outubro, a gente dá conta disso tudo, né? Então, ó, só essa perguntinha mais. Ficou certo que o Enem vai ser em janeiro mesmo? O que você sabe, Eu acho Vivian? que foi confirmado, sim, que, tipo, vai ser em janeiro. O MEC falou que ia ser. Eu não sei se, tipo, eles mudam depois isso, porque a maioria voltou para ser em maio. Né? É. Então, por isso eu estou perguntando, porque eu vi que a maioria queria maio, aí eles abrem uma discussão, depois fica a posição deles, né? Nada a ver, né? Mas eu acho que vai ser em janeiro mesmo, final de janeiro. É janeiro, né? Agora, sinceramente, eu acho que é melhor, porque maio vai ficar negócio lá Ah, eu votei em janeiro também, porque, tipo, maio ia perder, tipo, o ano. Tudo bem que pra escola pública não tá tendo aula, né? Tipo, quem não consegue estudar online vai se prejudicar. Mas, tipo, ter só em maio ia, tipo, perder o início do ano inteiro. Eu também pensei nisso. Eu falei, só eles se lembrarem de que foi um ano todo cheio, todo comprometido, mas eu acho que não tem nada a ver, eu acho que maio. Aí ficaria janeiro, fevereiro, janeiro sem estudar mesmo, aí ia começar fevereiro e Então, março. tipo, ficou janeiro e depois só em maio. Talvez se eles colocassem uma data para março, abril, um pouco antes, mas lá em maio só. Né, eu acho que ia perder o foco, né, desse ano. Primeiro que o aluno que está nesse ano, no terceiro e no pré-vestibular, já ia ficar mais desanimado, porque até maio do ano que vem. Né, assim, Eu já tava assim, se fosse em maio. Então, eu, quando me perguntaram, eu também falei isso. Eu falei, se fosse vestibulando, eu queria janeiro, o mais tardar janeiro, porque para o ano que vem vai perder o foco, fica muito longe.
Então, vamos lá, né? Bom, advérbio, né? A gente já sabe que é aquela palavra que modifica o verbo quando eu falo cheguei cedo. Então, cheguei cedo, cheguei tarde, tá vendo? Então, tá modificando o verbo. Ou ele canta bem, ele canta mal, está modificando o verbo. Ele pode modificar o adjetivo quando você fala, por exemplo, Maria é bastante educada. Então, educada é o adjetivo e bastante é o advérbio. Aquele casal é muito feliz. Muito aí não é intensidade, muito aí é advérbio, desculpa, não adjetivo, não é pronome, credo, não é pronome, é advérbio de intensidade, né? Muito feliz. Por quê? Porque está perto de um adjetivo, está modificando. E ele pode modificar o próprio advérbio quando você fala, por exemplo, aquele rapaz canta bem mal. Esse bem mal, o bem está se referindo ao mal. Então, ó, ela saiu muito cedo, bem cedo, tá vendo? Então, está modificando o advérbio cedo. Ele mora bem longe daqui, significa muito longe daqui, né? Então, longe é o advérbio, e o outro advérbio modificando esse advérbio longe. Então, o advérbio é isso, é aquela classe de palavras que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. E aí ele tem a classificação dele. Vocês se lembram como ele se classifica? Natália, vai lá, Natália. Se classifica em qual tipo? De acordo com a circunstância, ele pode ser um advérbio de tempo, de modo, de dúvida, né? De lugar, de intensidade, de negação. Então, aqui, de lugar, ontem, de tempo, bem, de modo, as palavras terminadas em mente, né? Calmamente, lentamente. Então, lento é adjetivo, mas quando eu falo ela andava lentamente, é o modo como ela andava. Ele fala vagarosamente, o modo como ele fala. Então tá, de tempo, de modo, de dúvida, de intensidade, de afirmação, de negação. Essa é a classificação. Na língua portuguesa, existem as palavras denotativas. O que é a palavra denotativa? É aquela palavra que ela indica alguma coisa naquela situação. Por que eu falo com vocês que vocês não devem usar, por exemplo, na redação, a palavra felizmente ou infelizmente, porque são palavras consideradas denotativas, indica emoção, né? Indica sentimento. Então, essas palavras denotativas, é isso aí. Geralmente, elas têm um sentido. Inclusive, aqui tem assim, as palavras que indicam afetividade, né? Felizmente. Eu falo, ainda bem que o Brasil está cuidando dos seus doentes. Ainda bem. É uma posição minha. Eu falo, ainda bem que ele chegou. Alguém poderia falar, eu não queria que ele chegasse. Tá vendo? Então, são palavras que nós chamamos de palavras denotativas. Palavras que exprimem um ponto de vista em relação a algo, né? Então, a palavra então também é uma palavra denotativa. Ela dá uma ideia de conclusão? Dá. Mas eu falo bem assim, estou conversando com vocês. Tem gente que tem mania do então. Se eu disser, Maria estudou muito, então foi aprovada. Aí a ideia de conclusão é um conectivo de conclusão, que significa por isso, portanto, né, logo. Agora eu já estou conversando. Menina, essa noite fez frio, então eu acho que o inverno chegou. Tá vendo? É o então que a gente usa sem essa ideia de conexão. Isso que nós chamamos de palavras denotativas.
E a preposição que vocês já sabem quais são. Até, após, por conta de, desde, né? Mas eu só coloquei aqui para lembrar que o livro, o conteúdo de vocês tem lá a preposição. E aí eu queria lembrar vocês que a preposição, muitas vezes, ela vem contraída com outras palavras. Então, por exemplo, naquela é uma contração da preposição em, mais o pronome aquela. Daquela, a mesma coisa, contração da preposição de, mais o pronome aquela. Na é a contração da preposição em, eu nem coloquei aqui, né? Mais o artigo a. E o da, contração da preposição de, mais artigo a. E nesta, contração da preposição em, mais o pronome esta. Tá vendo? Então, isso que nós chamamos de contração, porque eu já vi no vestibular questões desse tipo. Falar assim, por exemplo, naquela cidade havia pessoas que moravam na periferia. Ah, temos preposição? Aí o aluno ia lá procurar o a, até, após, com. Então, não tinha, mas naquela tem a preposição em. Moravam na periferia. Na tem a preposição em. Então, eu teria duas preposições nessa frase, né? Então, isso que é a contração. E nós temos também a combinação, porque eu já vi também o aluno errar, porque ele falou, ó, até, após, com, conta, de. Eu não estou vendo o ao, mas o ao é a combinação da preposição a com o artigo o, tá? Então, eu sei que as preposições vocês sabem, mas só lembrando que eu coloquei esses aqui, mas existem vários outros, né? Por exemplo, disso é a combinação, é a contração da preposição de mais o pronome isso, não é? Tá vendo? Só para você se lembrar disso aqui, tá bom? Bom, o que nós vamos agora? Nós vamos entrar em sintaxe mesmo. Gente, no material de vocês eu tenho e vou seguindo. Só que o que está acontecendo lá? Eu vi que eles falam em adjunta de nominal, depois lá na frente eles falam em complemento, depois volta para o sujeito. Então, eu não vou seguir a risco aquilo ali, não. Eu vou seguir a ordem que fica muito mais fácil. Vou seguir a ordem da gramática, que vai ficar muito mais fácil para vocês aprenderem, tá bom? Porque se eu tirar aqui, depois eu não vou me encontrar. Mas senão eu ia mostrar como que ele vem. Vem adjunto. Aí fala de morfologia, depois vai lá para complemento. Então, acho que assim fica mais fácil para nós, tá bom? E aí, qualquer coisa, vocês vão falar para mim. Bom, começando, então, nosso assunto é frase, oração e período. Frase. As frases, elas podem ser declarativas afirmativas ou declarativas negativas. Não é porque se eu falo que a frase é declarativa, ela tem que ser só afirmativa, não. Então, a frase declarativa é aquela que você mostra, fala sobre alguma coisa, né? Então, representa uma constatação de um fato. Então, você pode afirmar ou negar. Por exemplo, o documento foi enviado ontem. Você fez uma frase declarativa afirmativa. Foi enviado ontem. Gosto de comida apimentada. Declarativa afirmativa. E a declarativa negativa, basta você colocar o não. O documento não foi enviado ontem, tá vendo? Então, não gosto de comida apimentada. Então, declarativa negativa, porque tem o não. As matrículas não começam hoje. Não é que você esteja negando, certo? Assim, eu já vi aluno, mas eu falei, o rapaz não veio aqui
ordem. Eu não estou negando nada, eu estou falando. Mas apareceu não, ela é considerada declarativa negativa. Não apareceu não, declarativa afirmativa. Eu me lembro que na faculdade eu tive um professor que ele falava bem assim, muitas vezes o não significa sim. Né? Aí eu me lembro até do exemplo que ele falava. O menino não veio aqui ontem, não, né? Aí eu falo, não. Eu estou afirmando, não é verdade? Se eu falo, o menino não pegou material aqui, aí eu falo, não. Eu estou afirmando que ele não pegou, mas para a gramática, o não é declarativa negativa. E sem o não, declarativa afirmativa. Nós temos outros tipos de frases, né? A frase interrogativa, que você sabe, é quando você faz uma pergunta. Essa interrogativa ela pode ser direta ou indireta. Direta é quando você faz a pergunta diretamente. Eu falo, aceita um café? Alguém chegou aqui? O rapaz trouxe o material? Você está estudando? Então, é uma pergunta direta, tem ponto de interrogação. Agora, eu poderia fazer uma pergunta indireta. Eu chego para Danilo e falo, Danilo, será que o pré-vestibular está estudando? Está vendo? Eu não estou perguntando. Se eu falasse, o pré-vestibular está estudando, é uma coisa. Agora eu falo, Danilo, eu gostaria de saber se o pré-vestibular está estudando. Está vendo? É uma interrogativa indireta. Gostaria de saber se deseja um café. Quero saber se o discurso está feito. Precisava saber se o prazo terminou. Tá vendo? Então, agora deixa eu falar. O prazo terminou, o discurso está feito, deseja um café, tá vendo? Aí seria direta, mas quando eu falo gostaria de saber, quero saber, preciso saber, o homem perguntou, o homem falou, aí já é indireta. As frases imperativas, gente, são aquelas que exprimem vocês já sabem disso, né? Uma ideia de ordem, de apelo. Então, geralmente vêm com exclamação, mas podem também vir com ponto final, tá vendo? Também pode ser direto ou afirmativo ou negativo. Ó. Imperativa afirmativa, desista. É aquela ideia de ordem, tá vendo? De mando, né? Desista. Agora, vá por ali. Eu estou te mandando, mas de uma forma mais lenta, mais leve, vamos falar assim, né? Sem aquela ideia de ordem. Vivian, pega o material para mim. É diferente de eu falar, Vivian, pega o material. Então, ponto de exclamação vai depender da entonação que você dá àquela frase naquela hora. Tá? É igual eu vejo, às vezes, assim, no Facebook, alguém que está parabenizando, coloca lá, Natália, parabéns. Eu sempre coloco um parabéns com exclamação, parece que dá aquela ênfase, né? A mesma coisa é a ideia de ordem. Eu falo, traz o caderno para eu corrigir, é uma coisa. E eu posso falar, traz o caderno para eu corrigir, é outra forma, né? Traga o caderno para eu ver, ou traga o caderno para eu ver. Aí eu coloco a exclamação ou ponto final. Siga-me, é a ideia de ordem, né? E a negativa, não desista, não vá por ali, não me siga. Então, vai depender, deu a ideia de ordem, você que vai fazer a pontuação que você quiser, enfatizando ou não enfatizando. As frases exclamativas são aquelas que manifestam emoção, né? Eu falo, puxa, isso tinha de acontecer, tá vendo? Que sorvete gostoso, até que enfim, muita chuva, nossa, muita gente. Então, está mostrando, né, o meu estado de emoção naquele momento. As frases optativas são aquelas que exprimem ordem, desculpa, eu já estou querendo falar da diferença, exprime desejo, tá? E são finalizadas com ponto de exclamação. Tá? E agora eu mesmo vou falar da diferença das três. Então, ó, Deus te abençoe, né? Aquela que a gente ouve muito, Deus te ajude, Deus te proteja.
Espero que dê tudo certo. Muita sorte para você ou para essa nova etapa da sua vida. Está sempre dando uma ideia de desejo, que a gente queria que acontecesse. Agora, eu falei, olha, exclamativa tem um ponto de exclamação, como é que é? A imperativa tem ponto de exclamação e a optativa tem ponto de exclamação. Como eu vou diferenciar uma da outra? Gente, é pelo sentido da frase. Então, dê uma ideia de ordem, de apelo, de mando, ela é imperativa. Exprimir o desejo, exprimir um sentimento, uma emoção, é exclamativo. Mas deu uma ideia de desejo, que você vai falar para mim, poxa, mas quando eu falo Deus te abençoe, não é uma emoção que eu estou tendo. Não, Deus te abençoe é um desejo. Então, aquilo que é desejo é optativa, aquilo que é ordem é imperativa. E, então, só vai sobrar para a exclamativa aquilo que nós vamos colocar como emoção, tá? Então, desejo, optativa. E aí, vamos entrar aqui agora, né? Frase, oração e período. O que é frase? É qualquer enunciado que tem sentido completo. Teve sentido completo é uma frase. Pode ou não ter verbo, tá? Então, a frase, lembre-se disso. Tendo ou não sentido completo, tendo ou não verbo, mas com sentido completo, é isso aí, é frase. É qualquer enunciado de sentido completo. Pode ser formado por uma ou mais palavras. Não é necessário haver verbo, tá vendo? Então, aqui, ó, as frases podem ser nominais, sem verbo, ó. Silêncio. E agora, José? Quanta chuva, quanta gente aqui. Tá vendo? Isso é uma frase nominal, porque não tem verbo, mas tem sentido. Eu ouço alguém gritando, incêndio. Já entendi, algum lugar está pegando fogo. Então, é uma frase nominal, mas é frase, porque tem sentido. E a oração é uma frase também, tá? Mas olha, só que eu não concordo com isso aqui. Oração é uma frase que contenha um verbo ou locução verbal. Só que eu não concordo com essa palavra frase. Eu vou preferir usar aqui. Oração é um enunciado, é melhor, que contenha um verbo ou uma locução verbal, tá? Não vou colocar que é uma frase, porque uma frase, depois eu até mandei esse material para vocês, mas acertem lá, porque frase tem que ter sentido, e a oração não precisa ter sentido, basta que tenha verbo. Então, é um enunciado que tenha um verbo ou locução verbal. Aí eu vou colocar, ó, com ou sem sentido completo. Tá vendo? Porque não precisa. Ó, choveu, tem sentido completo. Então, é uma oração? É. Por quê? Porque tem verbo. É uma frase? É. Porque tem sentido completo. Agora, não sei o que dizer. Dependendo do contexto, eu posso dizer também que é uma frase, porque tem sentido, e é uma oração, porque tem verbo. Aqui, quando cheguei, ela já havia saído. Tá vendo? Eu tenho duas orações. Aí eu pergunto a vocês, eu tenho alguma aqui, por exemplo, se eu separo. Quando cheguei, é uma oração? É, porque tem verbo. E aí eu pergunto para o Marcos, para a Bíblia, para a Natália, é uma frase isso aí? Quando cheguei, é uma frase? Não. Não, né, Bíblia? Por que a Natália? Por quê? Por que não é, Natália? Não tem sentido completo.
Isso. Se eu falar, quando eu cheguei, você vai falar para mim, o que aconteceu? Né? Então, não tem sentido completo. Ela, se eu falar, ó, ela havia saído, você vai falar, tá, mas por que você está falando isso para mim? Que circunstância? Tá vendo? Nenhuma das duas podemos dizer que seja frase, porque nenhuma das duas tem sentido completo. Agora, tanto uma quanto a outra é oração, porque tem verbo. E o período é uma frase ou é um enunciado formado por uma ou mais orações, podendo então ser simples ou composto. Eu acho que até coloquei aqui, ó. A moça estava feliz porque havia recebido o diploma. Então, a moça estava feliz. Primeira oração, porque havia recebido o diploma. Segunda oração. Então, essas duas orações constituem um período composto, né? Um período composto, porque tem duas orações. Agora, opa, composto. Agora, a moça estava feliz. Eu tenho um período composto? E aí, Marcos, período composto? Marcos Vinícius, período composto ou período simples? Composto? Composto. Vamos lá, Marcos, é para errar mesmo. Aqui pode errar, lá é que não pode. Fala para mim. Eu tava pensando que tava falando da primeira, desculpa. Ah, seu É cachorro. simples. Então aqui é o que, Marcos? Essa é simples. Ah, bom, eu ia falar assim, ué, o que Marcos tem chegando aqui como verbo também, meu Deus? Então período simples, né? Porque eu tenho apenas um verbo. Então, a moça estava feliz, período simples tem apenas um verbo. A moça estava feliz porque havia recebido o diploma, composto porque tem um verbo e aqui tem uma locução verbal. Então, duas orações. Gente, fala para mim agora. Você passa ali na esquina e vê essa frase, vê isso aqui. Pare. Eu te pergunto, isso é uma frase? Isto é uma oração? Isto é o quê? É um período. Fala para mim. O que isso aí é? E aí eu então vou perguntando devagarinho. Para os três aí. Que eu acho que só tem vocês três, hein? Meu Deus. Ó, pare. É uma frase? Está lá Não, na esquina eu da. acho que não. Você acha É que não? o Deixa... imperativo lá que eu esqueci. É Alguma uma coisa frase imperativa. imperativa. É. Deixe-me dizer aqui para você, Vivian, essa frase, ela está ali na esquina do semáforo ali. Então, em cada esquina basicamente tem uma placa que está escrito isso, ou então tem no chão escrito pare. Uhum. E aí, você acha que isso é uma frase ou não é uma frase? Eu acho que não. Você acha que não? Natália, o que você acha? Não. Não. Marcos Vinícius, o que você acha? Putz, eu não sei, mas sei lá, parece ser uma frase, porque é completo. Tipo, pare. Eu acho que eu não preciso falar o porquê de parar. Então, na verdade, gente, Vivian e Natália, é uma frase. Sabe por que é uma frase? Naquele contexto ali, é uma frase, ele está mandando, é imperativa, é uma frase imperativa, tá certo, corretíssimo. É uma frase imperativa, mas é uma frase porque ela tem sentido ali. Está mandando o motorista parar, implicitamente está escrito, se você não parar, você vai bater, você está correndo risco, então o carro tem que parar. Então, é uma frase, ela tem sentido. Agora, ela é uma oração? Também é. Por que é uma oração? Porque tem verbo. Parar é verbo, não é? Então, é um período? É um período simples, porque tem apenas uma oração. Se eu tivesse essa daqui, ó, alguém passasse na rua
Vou ficar isso aqui. Ó, você chega lá no hospital, está escrito isso aqui. Às vezes tem até a moça com o dedinho na boca, né? Então tá. Silêncio é uma frase? Seguindo a lógica, então né? Do Porque pai. está falando que é para você fechar a boca, não é? Uhum. Então, silêncio é uma frase, porque tem sentido. Agora, é uma oração? Não, porque não é um verbo. Não. Por quê? Porque não é um verbo. Porque isso aí, porque não é um verbo. Então, é simplesmente frase. Se não é oração, também não é período. Porque o período tem de ter sentido e tem de ter verbo. Se eu falar comprei, é uma frase? Não, porque não tem sentido completo. Comprou o quê, né? Agora, é uma oração? É, porque se eu dissesse comprei o que ele me pediu, tá vendo? Comprei o que ele me pediu. Então, comprei a primeira frase. O que ele me pediu era uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá vendo? Então, aqui, só o comprei não é frase, porque não tem sentido, é apenas oração. Tá vendo? Então, se é apenas oração, também não é período. Então, revisão. A frase é qualquer enunciado que tem sentido completo, com verbo ou sem verbo. A Tita, oração... Oi. o período é uma frase que possui verbo? Isso aí. Isso aí, eu prefiro falar isso. Eu falo que o período é como se fosse a junção da frase com a oração, né? Porque, então, isso aqui, ó, é uma frase, e é uma oração, e é um período. Ou seja, é uma frase que tem verbo, tá? Então, aqui, quando a gente diz, a moça estava feliz. Ó, é uma frase? É, porque tem sentido. E é um período? É, porque tem sentido e tem verbo. Tá? Já o comprei é apenas oração. Tá bom? Depois eu vou passar uma atividade para a próxima aula a gente fazer junto, para tirar o resto da dúvida. Eu vou colocar uma atividade só disso aí para amanhã. Vou colocar amanhã. E aí, amanhã tem aula. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário. Eu acho que encontro marcado só hoje, né? Acho que o terceiro ano falou que não. Só dar uma olhadinha aqui rápido. Vocês sabem já de cor o horário? Também não, né? Deixa eu ver aqui. Amanhã é quarta. Tem. Então, para amanhã, eu vou colocar uma folha de atividade. Aí vocês vão fazer e aí a gente, no próximo encontro nosso, a gente tira todas as dúvidas. Então, vamos falar de sujeito. Para ver se está tendo que falar de todos os tipos, que aí eu mando uma folha de sujeito e frase, oração e período. Tá? Então, ó, sujeito é aquele termo da oração de que a gente fala algo. Aí a gramática diz que o sujeito é um termo essencial, mas para mim ela é incoerente, porque essencial é aquilo que tem de ter. No entanto, existe a oração sem sujeito, né? Então, a gente fala que para identificar o sujeito, você vai buscar o elemento de que se fala, porque o sujeito é o elemento de que se declara algo sobre, né? E aí ele sempre concorda com o verbo concorda com ele, na verdade, ó, vamos ver se ele está concordando com o verbo, porque é o verbo que tem que concordar com ele. E uma dicasinha aí de alguns gramáticos é que você pode substituir o sujeito pelo pronome pessoal. Ele, ela, eles, elas. Então, aqui, ó, Glauber Rocha é o cineasta brasileiro mais famoso. Eu prefiro encontrar o sujeito assim. Você faz a pergunta quem ao verbo, mas antes do verbo. Porque se você fizer depois do verbo, você vai ter o objeto. Então, por isso você tem que fazer a pergunta. Se você falar, Glauber Rocha é o quê? Tá vendo? Você aí já vai ter o objeto ou predicativo. Então, comprei o quê? Você vai ter o objeto. Gosto de quê? Objeto.
Agora, quando você fala, aí eu falo, gosto de cinema. Aí você fala, quem gosta de cinema? Tá vendo? Quem? Eu. Aí você encontra o sujeito. Glauber Rocha é o cineasta brasileiro mais famoso. Quem é o cineasta brasileiro mais famoso? Glauber Rocha é o sujeito. Então, faça a pergunta quem antes do verbo. E se fizer depois, erra. Bom, por que também que a gente está estudando isso, gente? Além de sintaxe, se você reconhece muito bem o sujeito, você não vai cometer o deslize de pontuar, usar uma vírgula separando o sujeito do predicado. Porque é um erro grave separar o sujeito do predicado por uma vírgula, né? Ah, esqueci de falar aqui, ó. Porque pode aparecer esse nomezinho em algum vestibular, vai que esse ano o Enem muda e eles colocam isso, né? A gente fala que o sujeito é um sintagma nominal. O que é sintagma? Sintagma é um grupo de palavras, que pode ser o sujeito, pode ser o objeto direto, pode ser o objeto indireto, pode ser um complemento nominal. Tá vendo? Agora, esse sintagma nominal, ele não tem verbo. Então, o sujeito é um sintagma nominal, porque não tem verbo. O predicado é um sintagma verbal, porque tem verbo. Tá vendo? Então, a oração ela é constituída de sintagmas nominais e verbais, ou só nominal, ou só verbal. Essa é a frase, por exemplo, gosto de estudar. Não, viajei ontem. Tá vendo? É só um sintagma verbal, só tem o verbo. Agora, eu viajei ontem, eu tenho um sintagma nominal, que é o sujeito eu, e o verbal viajei ontem, né? Então, agora, o sujeito, ele é classificado em determinado de forma geral, né? Determinado, indeterminado e inexistente. Mas esse sujeito determinado, estou botando porque inventaram agora essa moda, determinado ele pode ser simples e composto, mas há autores que falam também do desinencial, tem autor que fala do oculto, tá? Então, desinencial e oculto é a mesma coisa que o sujeito simples. Porque quando eu falo, queremos paz, quem quer paz? Nós. Não é? O nós aqui me indica que somos nós. Quero paz. Quem quer paz? Eu. Então, ele só não está escrito, mas eu sei qual é o núcleo. Queremos paz. Quem? Nós. Então, o núcleo, nós. Quero paz. Quem? Eu. Núcleo, eu. Por isso que, ó, antigamente, havia muitos tipos de sujeito. Eu trabalhava com um livro, isso na década de 70, que dizia que o sujeito era simples, composto, indeterminado, inexistente, sujeito agente, sujeito paciente, sujeito oculto e sujeito desinencial. Trazia 8 classificações. Também ficava todo mundo doido. Aí você pegava um outro livro, talvez na mesma cidade, que trazia 6 tipos, trazia outro que tinha 5. Então, nós temos um órgão que normatiza a língua portuguesa, que é a NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira. Segundo a NGB, nós temos 4 tipos de sujeito, ó, simples, composto, indeterminado e inexistente. Só esses. Tá? Então, provavelmente, se aparecer no vestibular, vão aparecer esses 4 aqui. Mas eu estou falando que vai que você pega um vestibular aí mais tradicional, que ele fala em desinêncial. Então, desinêncial é esse que a desinência do verbo é que vai te indicar qual é o sujeito. Por exemplo, se eu falar bem assim, ó, pensei em você. Qual é o sujeito? Vai lá, fala para mim. Vai, Vivi. Natália, pensei em você. Hã? Eu. Eu. Então, e aí alguém pode falar que é um sujeito simples,
e, né, porque está aqui escondidinho, né, esse eu, então pode ser um sujeito simples, e alguém pode falar que é um sujeito desingencial, tá? Porque ele não aparece, mas pela desinência do verbo você sabe que é o eu, tá? Então vamos lá, né? Sujeito simples, quando o verbo principal de uma frase faz referência a um sujeito de núcleo único, ou seja, temos apenas um núcleo. O núcleo é a sua palavra principal. É importante ainda falar que o sujeito simples não é necessariamente representado por uma palavra só. Pode ter mais de uma palavra, pode estar flexionado no singular ou no plural. Então, exemplo, Paulo comprou uma bicicleta. Tem uma palavra só, um núcleo só, Paulo. Agora, os meninos da minha amiga estão brincando no quintal. O núcleo é meninos. Né? Quem está brincando no quintal? Os meninos da minha amiga, e os é o adjunto adnominal. Mas meninos é o núcleo, está no plural, mas tem apenas um núcleo. E Ana Maria é minha vizinha. Eu estou falando de uma pessoa só. Ana Maria. Então, constituído por duas palavras, mas se refere a uma única pessoa. Então, tem um único núcleo. Para ser composto, tem que ser Ana e Maria. Atenção, além do substantivo, os pronomes, inclusive os indefinidos, também exercem a função de sujeito. Ó, ninguém sabia o que fazer naquela situação. Quem sabia o que fazer naquela situação? Ninguém. Ninguém é o núcleo desse sujeito. Porque antigamente, pessoal, quando eu estudava, se viesse um negócio desse aqui, falava que era sujeito indeterminado. Não. Hoje a gramática traz como sujeito simples. Se eu falar, nada me comoveu. O que me comoveu? Nada. Sujeito simples. Tudo estava perfeito. O que estava perfeito? Tudo. Tá vendo? Então, mesmo que seja indefinido, deixa eu desligar aqui, tá? Mesmo que esteja um pronome indefinido, mas tem núcleo, apareceu um núcleo, sujeito simples. Eles são nossos amigos, estas são minhas canetas. Então, o que são? Ai! Então, tá vendo? Então, isso apareceu o núcleo, é sujeito simples. Sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos, né? A pintura e a fotografia podem eternizar um momento. Ah, eu já vi o menino errando também, porque estava assim, a plateia gritou fervorosamente o nome do cantor. A plateia gritou. Sujeito simples ou composto? Vai rapidinho. Simples? Simples, tem apenas um núcleo. Por que a pessoa achou que fosse composto? Porque falou que plateia era muita gente, então por isso, né? Então, para ser composto, ó, tem de ter pelo menos esse ezinho aqui, tem de ter a vírgula, né? Pintura, fotografia, podem eternizar, mesmo que não tivesse, mas você estaria falando de dois elementos, uma vírgula separando, né? E o sujeito indeterminado, gente? Olha, existem duas situações. Uma, verbo na terceira pessoa do plural, mas sem fazer referência a um termo anterior. Porque se eu disser, por exemplo, né, os velhos, as pessoas idosas antigamente morriam mais cedo. Aí eu vou falando, né? Se alimentavam mal, trabalhavam muito, nararara. Aí lá no final eu falo, hoje vivem felizes. Vivem. Quem é que vive? Zidó, está oculto. É oculto que fala também? Sujeito oculto. Não, mas se eu falo, aí, quando eu falo vivem felizes, quem é? De quem é que eu estou falando? Dos idosos. Dos idosos. Então, é sujeito indeterminado? Não.
Porque lá em cima, no início do texto, eu já determinei o sujeito. Os idosos antigamente viviam menos, envelheciam mais rápido. Isso devido ao trabalho árduo, pouca assistência médica, falta de saneamento básico. E vou falando. Agora, lá embaixo eu falo, hoje vivem felizes. Então, hoje quem? Os idosos. Então, não está indeterminado nem é desmensal. Eu estou falando de quem é. Está lá em cima na frase. Agora, para ser indeterminado, não tem de fazer referência a ninguém. Aí eu falo, acabaram com o nosso planeta. Desmataram, poluíram rios, mataram espécies, né, que hoje estão em extinção. Tararara. Então, eu não estou falando quem. Está vendo? Isso que é sujeito indeterminado, quando não faz referência a nenhum sujeito expresso anteriormente. Então, por exemplo, falavam mal do meu vizinho. Quem é que falava? Eu não disse quem que falava. Vendo? Agora, também pode ser indeterminado com verbos intransitivos ou transitivos indiretos ou verbos de ligação, mais a partícula C. Então, eu prefiro dizer o seguinte para vocês. Se tiver acompanhado desse C, você vai analisar o verbo, se ele for transitivo direto, não será sujeito indeterminado. Eu acho que é melhor você gravar isso. Não tem, é um verbo transitivo direto, ele tem sujeito. Agora, se for indireto, intransitivo ou de ligação, aí nós não temos sujeito, aí será sujeito indeterminado. Então, aqui, ó, chegou-se a cogitar a ideia. Tá vendo? Chegou-se a cogitar. Então, chegou-se a quê? Tá vendo? A quê? A cogitar as ideias. Isso aqui é o objeto indireto, não é o sujeito. Precisa-se de quê? De roteiristas. Roteirista. Então, você observa que tem a preposição. Se tem a preposição, o verbo é transitivo indireto, precisa. Aí nós temos sujeito indeterminado. Aí, ó, quem precisa de roteirista? Não é possível determinar quem é que precisa. Fica-se bem em Curitiba. Quem é que fica bem em Curitiba? Tá vendo? Não é possível determinar. Então, se o verbo for, lembre-se disso, se o verbo for verbo transitivo e indireto, ou verbo intransitivo, ou verbo de ligação, aí nós temos sujeito indeterminado. Então, sujeito indeterminado. Agora, se for verbo transitivo direto, aí nós temos sujeito determinado. Aqui, exemplo, ó, vendem-se mercadorias estrangeiras. Tá vendo? O verbo é um verbo transitivo direto. Então, mercadorias estrangeiras é o sujeito desta oração. Tá vendo? Então, toda vez que o verbo for... É como se você dissesse assim, ó. Olha bem, para a gente fechar. Opa. Vou pegar um aqui, ó. O homem comprou o carro. O homem comprou o carro. Quem comprou o carro? Eu nem vou colocar vender. O homem vende carro. O homem vende carro. Então, ó, quem vende carro? O homem é o sujeito. Né? Se eu passar essa frase para voz passiva, eu vou colocar o carro. Não tem o nome. Carro é vendido pelo homem. Aquela matéria que a gente viu a semana passada, né? Antes do recesso. Carro é vendido pelo homem. Então, quem é vendido pelo homem? Carro. Então, o carro aqui é o sujeito desta oração.
Agora, vou passar para a voz passiva sintética. Lembra, essa daqui é a voz passiva analítica, porque tem 2 verbos, tem o agente passiva. Agora, eu poderia falar, vende-se carro. Tá vendo? A voz passiva sintética. Vende-se carro. Carro é vendido. Então, carro aqui é o sujeito desta oração. Por quê? Porque o verbo é transitivo direto. Então, necessita-se de respiradores. Verbo transitivo indireto. Sujeito indeterminado. Vive-se bem aqui. Sujeito indeterminado, porque o verbo é um verbo intransitivo. Agora, aqui, eu tenho sujeito simples. E aqui também eu tenho sujeito simples. Tá vendo? Porque o verbo é transitivo indireto. Atenção, no caso do verbo transitivo direto, flexionado na terceira pessoa do singular e acompanhado da palavra ser, o sujeito é determinado. Então, foi aquilo que eu falei. Compram-se... Não, aqui é compra-se. Meu Deus, mas está errado para vocês, hein? Compra-se... Ah, não, tudo bem. Ai, desculpa. Compram-se ouro e prata. Por que está no plural? Porque, ó, ouro e prata, sujeito composto. Tá vendo? Se fosse só ouro, seria compra-se. Ó, o que é comprado? Ouro. Nossa. Ah, tá. Porque se eu colocasse só ouro, seria sujeito simples. Mas coloquei ouro e prata, sujeito composto. Tá? Então, pessoal, a gente para aqui. Eu vou mandar uma atividade, já são 11h50, vocês estão com fome, agora mesmo ele desliga. Então, a gente para aqui e a semana que vem a gente corrige e eu explico a oração sem sujeito, tá bom? O sujeito inexistente. Alguma dúvida aí? Por enquanto? Não. Tranquilo? Então tá, vou mandar colocar para dar tempo de vocês fazerem, para a gente corrigir a semana que vem, tá? Então fiquem com Deus, um beijo para vocês, até qualquer dia, né? Bom, tchau. Até. Tchau. Tchau, Marcos. Tchau. Vivian, tchau. Natália, tchau.